Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nós falávamos na aula anterior sobre a felicidade em Platão. Eu falava que na busca da felicidade, segundo Platão, ele vai partir de algumas concepções importantes, como, por exemplo, a concepção dualista de mundo, né? Não sei se vocês se lembram que eu falava que ele concebia o mundo como uma realidade dupla, né? Na qual haveria um mundo sensível, né? Esse mundo nosso, o mundo material, né? E um mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, ou o mundo das essências imutáveis e assim por diante. Isso tem a ver um pouco com essa escola de Atenas, na qual Platão aparece apontando para o alto. Eu falava também que na concepção dele, também dualista de ser humano, ele vai defender a ideia de que o ser humano possui tanto um corpo quanto uma alma, e que a alma ela é pré-existente ao corpo, e que contemplou no mundo das ideias a perfeição pela qual hoje anseia. Então, eu também mostrei que essa alma, para Platão, seria composta de três partes, né? Seria a mais importante a parte racional, a intelectual e assim por diante, né? E essa intelectual que ia subordinar as demais partes da alma, que eu falei para vocês, a irascível e a concupiscente. É isso? Então, para o ser humano atingir a felicidade, teria que mais ou menos ter uma harmonia entre essas três almas, né? E a alma racional teria que vigorar. Hoje, eu vou falar um pouco mais sobre a felicidade, mas agora na concepção do discípulo de Platão, que é Aristóteles, que para começo de conversa vai discordar de vários pontos da sua doutrina. Entre eles, essa ideia de que haveria uma separação do mundo em mundo inteligível e mundo sensível. Também, de novo, na Escola de Atenas, de Rafael Santos, vocês vão ver que Aristóteles aparece fazendo assim, né? Como se dissesse, olha, não precisa de você pensar em uma duplicidade do mundo, né? Você pode pensar no mesmo mundo com essências e aparências aqui mesmo, né? Aristóteles, apesar de também valorizar a atividade intelectual, teórica e contemplativa, ele vai tentar encontrar no próprio mundo a essência das coisas, entre elas a própria essência da felicidade. Uma boa obra, para quem deseja introduzir esse assunto em Aristóteles, é a chamada Ética a Nicômaco. Essa obra, na verdade, ele vai falar um pouco da questão ética, mas a ética está ligada exatamente à busca pela eudaimonia. Essa obra ela começa com um apanhado bastante geral, uma reflexão sobre, por exemplo, o que é o bom ou o bem. Aristóteles ele vai diferenciar o ser humano dos outros animais. Independentemente de ser um homem comum ou um grande intelectual, todos nós desejamos ser felizes, não é isso? E, para tanto, a gente exerce virtudes, tendo em vista o que seria melhor, né? Então, nós vamos conseguir entender um pouquinho, seria a palavra virtude em Aristóteles, a partir de um trecho da obra dele, que ele vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. O que ele vai falar? Olha, o que é próprio de cada coisa é por natureza, o que há de melhor e de aprazível para ela. E assim, para o homem, a vida conforme a razão é a melhor e a que é mais aprazível, já que a razão, mais que qualquer outra coisa, é o homem, donde se conclui que essa vida é também a mais feliz. O que ele quer dizer com essa afirmação? Olha, Aristóteles afirmava que um ser ele só alcança seu fim quando cumpre a função ou uma faculdade que lhe é própria e o distingue dos demais seres, isto é, seria a sua virtude. Então, o que seria a virtude? É o que em grego chama arete, né? Seria aquilo que é uma faculdade, uma coisa que é própria daquela coisa. Por exemplo, o que é próprio de uma faca? Qual que é a virtude de uma faca? Aí para você ver, não é só o ser humano, não, né? A gente poderia pensar na virtude das coisas. A palavra virtude é entendida aqui como uma propriedade mais característica, essencial de um ser. Aquela cujo exercício conduz à excelência ou à perfeição desse ser, trazendo-lhe inclusive prazer, né? No caso do ser humano, né? Por exemplo, a virtude de uma faca é o quê? Cortar. Isso? Então, se ela corta bem, beleza, né? Eu posso ter usado de forma negativa, mas se ela corta bem, ela cumpriu a virtude dela. Da laranjeira, produzir laranjas, não é isso? Do dentista é o quê? Tratar bem os dentes. Então, é importante a gente distinguir aqui a ideia de que algo seja aprazível com a ideia de algo virtuoso. Às vezes não, né? Por exemplo, a virtude de uma arma de fogo é o quê? É disparar bem um projétil, não é isso? Mas se eu uso para matar uma pessoa, a arma de fogo deixou de ser virtuosa? Não, a virtude dela continua garantida. Agora, a minha falta de virtude não vai se confundir com a falta de virtude ou com a virtude da arma de fogo, né? Então, se eu utilizei a arma de fogo de forma negativa, vamos dizer assim, não para o bem, né, não significa que a arma de fogo não cumpriu a sua função, que era atirar, né? Então, a virtude seria exatamente isso. Uma coisa virtuosa é aquilo que cumpre a sua função.
Só que o ser humano, por sua vez, ele dispõe de uma grande quantidade de funções e faculdades, não é igual as coisas que são bem específicas, né? Por exemplo, a gente caminha, corre, come, sente, dorme, deseja. Outros animais também podem possuir essas virtudes, né? Mas tem uma virtude ou uma faculdade que a gente possui e é exclusivamente nossa. E eu aposto que muita gente pensou nisso na hora que eu pensei, né, na hora que eu fiz a seguinte pergunta: o que é que distingue a gente de outros animais? Muita gente já deve ter pensado, olha, a racionalidade, ou seja, pensar de forma racional. Então, para Aristóteles é exatamente isso. A virtude essencial do ser humano é ser um animal racional. O ser humano, ele só vai alcançar seu fim e bem supremo, a felicidade, o eudaimonia, se ele atuar conforme a sua virtude, que seria então a razão. Mas a gente tem que prestar atenção aqui que para Aristóteles não basta ter uma virtude, por exemplo, ter a virtude da racionalidade, não basta ser um animal pensante. É preciso exercitar essa razão, né? Porque é isso que distingue dos outros animais, né? O ser humano ele precisa esforçar-se para realizar aquilo que lhe é dado pela natureza, como uma potência, uma possibilidade de ser, né? Lembra que eu já falei sobre isso, a ideia de potência e ato em Aristóteles? Portanto, o que Aristóteles vai preconizar? É que, para atingir a felicidade verdadeira, o ser humano ele deve dedicar-se fundamentalmente à vida teórica, né, no sentido de uma contemplação intelectual, buscando conservar a beleza e a ordem do cosmos. Baseado nessa ideia, a gente tem o quê? Que o ser humano ele não pode simplesmente ser um animal racional que pensa e fica aqui, ó, imóvel. Não, é um animal que age, que está buscando, que está correndo, né? Que está praticando a racionalidade durante toda a sua vida, né? E aí durante toda a sua vida, e não somente em um dia. Fica claro que Aristóteles ele percebe que o conceito de felicidade vai variar, lógico, de indivíduo para indivíduo. Concorda comigo? Se eu já estou falando que os indivíduos eles têm várias funções, imagina se eu pensar nas faculdades do ser humano, que são vários. Cada um tem uma função, uma faculdade. Por exemplo, o jogador de futebol, ele joga bem a bola. O dentista, né, trata bem o dos dentes. Né, um professor ensina bem. Então, cada um tem que ter uma faculdade que tem que exercê-la de forma virtuosa, né? Mais ou menos nessa ideia, ou seja, exercer com excelência aquilo que você tem por natureza. Então, o ser humano, ele pode buscar prazeres, é isso? Ele pode buscar na política também a honra, o convencimento, ele pode buscar a contemplação, né? E só que em todas essas coisas, o que mais de fato detém a excelência da felicidade seria exatamente essa última, né, para Aristóteles, a contemplação. Porque a gente pode buscar riqueza, mas a riqueza você busca em prol do quê? Da felicidade. Você busca a honra, mas busca a honra para quê? Para ser feliz. Então, a vida contemplativa, ela é guiada pelos pensamentos e tem como origem a nossa alma. O segredo para alcançá-la é buscar os elementos dentro de si e não almejar algo que seja do lado de fora, né? Como, por exemplo, Platão pensava, né? Dessa forma, para Aristóteles, o maior bem possível de se alcançar seria o prazer intelectual. Por isso que eu falo, contemplação aqui, você pode pensar logo em prazer intelectual. Por quê? Porque é exatamente a ideia de que o ser humano está exercendo aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe distingue dos outros animais. Né? E aqui ele cita uma frase interessante, né? Que inclusive muita gente utiliza hoje em dia, né? Falando assim, olha, uma andorinha não faz verão nem somente em um dia. E da mesma forma, por um breve espaço de tempo, não faz o homem feliz e venturoso. Né? Também na Ética de como que ele vai falar isso? Ou seja, o que significa dizer que uma andorinha não faz verão, né? E nem somente em um dia? Olha, a menção desse fenômeno das andorinhas por Aristóteles, ela vai ter o propósito de mostrar de forma analógica ou metafórica que uma ação isolada não faz o homem. Ou seja, não adianta eu ser feliz hoje, por exemplo, né? Fazer uma coisa, ficar super feliz hoje, amanhã não ter nada que me faça feliz. Eu tenho que agir constantemente em busca dessa felicidade. Assim como uma andorinha isolada também é um elemento insuficiente para mostrar que a gente precisa dos outros também, né? Então, o Aristóteles está buscando mostrar com essa metáfora que para atingir a felicidade verdadeira, a pessoa ela tem que se dedicar durante toda a sua existência, ou seja, durante toda a sua vida, a contemplação ou a vida teórica, né? Não apenas um dia ou outro, ela tem que buscar sempre agir de forma racional, né, coerente, assim por diante, para ser feliz. Então, a felicidade está muito ligada aqui à racionalidade, ou seja, ter o pé no chão, né, ter cabeça no lugar, né? Mas de maneira bem prudente também, nesse sentido, ele não vai viajar na concepção teórica. Ele vai mostrar o seguinte, que essa concepção só teórica vai ser vazia de conteúdo. Ele vai dizer que a gente não pode, por exemplo, abandonar a companhia da família, dos amigos. A gente também não vai abandonar a riqueza ou poder, a busca por essas coisas, não. A gente vai
tem que ter essas coisas também, não necessariamente em excesso, né? Esses elementos e o prazer que deles a gente vai ter vão promover o bem-estar material e também a paz social, que são indispensáveis à vida contemplativa, ou seja, eu preciso, para eu estar em paz comigo, eu também tenho que ver a sociedade em paz, as outras pessoas em paz. Então, o ser humano é um animal social, ele vai falar isso também, né? Aristóteles ele vai reconhecer que o sábio, ele não pode se dedicar à contemplação se, por exemplo, não tem alimentos para os seus filhos, né? Os seus filhos estão chorando por causa da fome, ou a cidade está em pé de guerra. Como é que eu posso ser feliz se está todo mundo brigando, discutindo, ou se matando, né? Portanto, o que ele vai defender é que a gente não pode abandonar a companhia da família, dos amigos, a riqueza, o poder. Todas essas atividades e o prazer que delas resulta promoveriam, então, o bem-estar material, a paz social, indispensáveis à vida contemplativa. Então, vocês verem que interessante, né? Ele não vai pensar numa ascese, né? Ou seja, eu vou largar os bens materiais para ser feliz. Não, ele está pensando o seguinte, né? Eu vou usá-los de forma, como é que vamos dizer, prudente, né? Para exatamente alcançar a felicidade. Eles não são a fonte da felicidade, mas eles podem me ajudar nesse sentido. Por outro lado, o gozo de tais prazeres estaria também vinculado ao exercício de outras virtudes humanas, como, por exemplo, a generosidade, a coragem, a cortesia, a justiça. Por exemplo, se eu sou pobre, eu quero ajudar os outros financeiramente, não tenho dinheiro, né? Só para fazer uma analogia bem tosca, né? Em seu conjunto, quando a gente precisa dessas coisas, a gente precisa também, para agir virtuosamente, precisa dessas outras coisas, né? Para poder ser um ser humano completo. Então, a gente percebe que Aristóteles ele tem um pé bem no chão, né? Ele entende que a finalidade última de todos é a felicidade, assim como Platão. E um ser, ele só vai alcançar seu fim quando cumpre a sua virtude, né? E virtude aqui está muito ligada à ideia de telos que eu falei na aula passada, né? O ser humano, então, ele dispõe de uma grande quantidade de funções ou faculdades, mas a única que só ele que tem é que vai distinguir dos demais seres, que seria, por exemplo, no caso de todos os seres humanos, a ideia da atividade racional, a virtude de pensar bem, né? Assim, o ser humano, ele só vai alcançar o seu fim, o telos, a felicidade, se ele atuar conforme a sua virtude, que seria a razão, dedicando-se fundamentalmente à vida teórica no sentido de uma contemplação intelectual, que também dependerá do bem-estar material, da paz social e assim por diante. Então, aí vocês veem bem uma distinção entre Aristóteles e Platão. Enquanto Platão meio que vai descartar esse mundo sensível, Aristóteles vai incorporar esse mundo sensível como necessário também, né, como uma condição para que o ser humano alcance a felicidade. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer a gente continuar essa discussão sobre a felicidade. Na próxima aula, provavelmente eu vou trabalhar um pouco sobre o Epicuro, né, sobre exatamente a felicidade para Epicuro.